Existe uma igreja que pregue 100% a Bíblia. Comentário de Emaro Persona. Será que existe uma igreja ou religião que pregue 100% do que a Bíblia diz? Isso aí eu costumo receber esse tipo de pergunta. Agora, anote aí agora, para não esquecer nunca mais. Nenhuma igreja prega coisa nenhuma, porque Deus não escolheu uma igreja para pregar. O Senhor Jesus não falou para a igreja evangelizar. Ele falou para os seus discípulos: ide e pregai o evangelho. Ah, mas a igreja que eu estou ensina. Então está errado, porque ela não pode ensinar, a igreja aprende. Esse é o problema conceitual. Igreja não é uma instituição religiosa. Igreja não é um sistema, na Bíblia pelo menos. Igreja na Bíblia significa reunião de pessoas. Reunião de pessoas. Não é um sistema, não é uma organização, não é uma instituição, não é uma ONG, não é nada. São pessoas, isso é igreja, são pessoas. Todas essas pessoas da lista que comentam aqui na nossa live, todos nessa lista que creem no Senhor Jesus, são membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Ah, não, um vai falar assim, não, mas eu vou na igreja católica. Bom, se você crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, sinto muito dizer, isso não vale nada para Deus. O que vale é você ter colocado sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador. Então, igreja não ensina, igreja não prega, igreja não faz nada. A igreja escuta a palavra de Deus, a igreja, as pessoas, entendeu? Escuta a palavra de Deus e aprende. A gente escuta sempre isso. Ah, na minha igreja ensina, a minha igreja ensina. Esse é um costume que os evangélicos e protestantes pegaram do catolicismo. Porque no catolicismo tem sim a expressão, a Santa Mãe Igreja ensina que... papapi, papapá, papapá, papapá. Já está errado na concepção da coisa, no fundamento da coisa. Igreja não ensina, a igreja aprende. E é simples assim. Alguém perguntou até, mas eu fui batizado na igreja católica. Eu nunca vi uma igreja batizar. Eu nunca vi a igreja, a instituição batizar alguém. Eu sempre vi uma pessoa batizar outra. Seja um padre, um pastor, ou seja qualquer pessoa comum, qualquer cristão comum. Porque não tem na Bíblia igreja batizando. Porque se a igreja for batizar, gente, vai ter que ser uma pia batismal do tamanho do planeta. Porque a igreja é composta de todos os salvos por Cristo. Se você conseguir botar todos os salvos por Cristo batizando alguém, aí a gente pode falar, a igreja batizou aquele rapaz lá. Mas não vai dar certo, né? Muita gente. Então, o batismo é uma coisa de uma pessoa que batiza a outra. Não salva. Batismo não salva. É uma ordenança, como é a ceia do Senhor, uma ordenança também. Aliás, só tem duas ordenanças que o Senhor deixou. A ceia e o batismo. O batismo é feito uma vez só na vida da pessoa e a ceia é feita todo o primeiro dia da semana. Mas, voltando à pergunta, mas eu fui batizado na igreja católica. Não, você foi batizado por um padre, talvez, ou por um obreiro, nem sei como é que chamam os que são semi-padres, né? Um seminarista, alguma coisa assim. Então você foi batizado por uma pessoa. E quando ele batizou você, a quem ele batizou você? Porque a questão do batismo é essa. A quem a pessoa é batizada? Não é quem batiza, nem onde a pessoa é batizada que importa, é a quem. Então, se ele batizou você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a fórmula que o Senhor Jesus ensinou, ele batizou você a Cristo. Mas o padre? O padre. Por quê? Você esperava o quê? Não, mas eu acho que tem que ser batizado por um pastor de uma igreja evangélica, porque o padre tem aquele monte de doutrina errada, não sei o quê. Legal. Aí o pastor batiza você, aí na semana seguinte ele foge com o dinheiro da igreja, que nem aconteceu um pastor que roubou 20 milhões da denominação que ele próprio fundou. Eu pergunto, e agora, você tem que ser batizado de novo? Porque o cara mostrou que nem crente era, né? Era ladrão, não tinha a DNA de uma pessoa que se converteu a Cristo para roubar o dinheiro que era de todos os membros da instituição que ele criou. E como é que você faz? Então você vai ser batizado de novo? E depois esse outro vai dormir com a mulher do vizinho e você então tem que também ser batizado outra vez? Aí não acaba, nunca mais você vai parar de ser batizado. Você vai ficar com a mão enrugada. Então, aprenda isso, que você foi batizado a Cristo
Você está batizado. Isso não quer dizer que você esteja salvo, porque você pode ser batizado e não ter crido em Jesus como Salvador. O ladrão na cruz não foi batizado. Alguém duvida que ele foi salvo? O Senhor falou para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Ele foi direto para o céu. Está aguardando a ressurreição, como nós estamos aguardando o arrebatamento agora aqui. Então, o batismo não salva, porque se o batismo salvasse também, aí nós tínhamos um problema. Aí não tem só um Salvador. Não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos, que fala lá, eu acho que é em Atos, né? Cristo é o Salvador, né? Mas se o batismo salva, então você vai precisar de dois Salvadores. Cristo é a pessoa que batiza. Cristo não vai faltar nunca na sua salvação, desde que você creia nele como Salvador. Mas o pastor da igreja, ou o padre, ou a pessoa, se você achar que ele também, o batismo salva, ele tem que estar presente. Se ele perder o ônibus, você está perdido para sempre. Você morrer em seguida, morreu. O que aconteceu? Furou o pneu do carro do pastor. Ele não pôde chegar a tempo, só ficou Cristo para salvar, e é 50%, só não vale. Percebe as loucuras que a religião faz? E quando você é batizado numa instituição religiosa, eles vão querer também puxar a sardinha, puxar a brasa para o fogo deles, né? Você vai ter que se fazer membro. Para começar, já vai ter um curso de batismo, que não existe na Bíblia. Você tinha quantas? 3.000 pessoas, né? Em Atos 2, eram 3.000 pessoas que foram batizadas. Eu pergunto, como é que eles fizeram um curso para 3.000 pessoas? Eram 120 que estavam ali reunidos. 3.000, eles fizeram um curso sem ter computador, sem ter home office, sem ter nada, para dar para toda essa gente. Não tem curso, filho, de batismo, não tem na Bíblia. Que maravilha. Quando eu falo essas coisas, eu falo até de maneira meio brincalhona, assim, é para a pessoa se sentir, tipo assim, nossa, eu acreditei nisso tanto tempo, que besteira que eu fiz. É isso mesmo. Eu também já me senti assim muitas vezes quando descobria uma verdade na Bíblia e tinha que rechaçar tudo que eu tinha aprendido. Agora, para a gente não terminar isso aqui deixando má impressão, deixando impressão de intolerância religiosa, saiba que em todas as religiões podem existir salvos. Alguém até perguntou assim, mas até no Espiritismo? Depende da pessoa. Porque uma velhinha, caduquinha, que já não está entendendo muitas coisas, ela ouviu o Evangelho, creu no Senhor Jesus, mas ela continua indo lá, naquela sessão lá, mas ela creu em Cristo. Talvez nem dê tempo na vida dela, ela já está com um pé na frente e outro atrás, né? Para ela sair do sistema. Mas ela já está salva. Se ela crê em Jesus. Eu antes de congregar, ao nome do Senhor, congregava numa pequena congregação batista, lá no interior de Goiás, e a gente tinha os cultos, né, que chama culto dentro do protestantismo, e tinham 3 velhinhas que criam no Senhor. Elas tinham 90 anos, 80 anos, né? As 3 iam assim, pequenininhas, magrinhas, né? E não faltava uma, né? E cantavam alegres e tal. Aí quando alguém que estava pregando fazia aquele apelo, toda igreja protestante, acho que quase toda, né? Não sei se hoje ainda é assim, faz sempre um apelo no final da pregação. Quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, vem à frente. As 3 iam na frente, todas as vezes. Elas se convertiam em todos os cultos. Mas, coitadinhas, elas não tinham total entendimento. Mas o Senhor vai rejeitar uma pessoa dessa? De jeito nenhum. O Senhor vai rejeitar aquela freira que está lá no convento, o dia inteiro rezando o terço, mas ela um dia, ela creu realmente que Jesus é o Salvador dela? De maneira alguma. Se você falar que não tem católico salvo, você está dizendo que os portões do céu ficaram fechados até o ano 1500 e pouco, 1400 e pouco, né? Da Reforma Protestante. Você acabou de fechar os portões do céu por mais de 1000 anos, por quase 1500 anos, porque você disse que católico não pode ser salvo. Você tem essa chave desse portão? Você que tem a senha lá para abrir o portão? Ou você que tem o controle remoto desse portão que você manteve fechado por mais de 1000 anos para não deixar entrar ninguém? Claro que teve salvos, e papas devem ter sido salvos também. Papas devem ter sido salvos porque creram no Evangelho de Cristo. E talvez toda aquela coisa de aprisionamento, porque ele é um prisioneiro ali, né? Os cardeais é que mandam, não é o Papa que manda.
Você pensou que fosse o Papa que manda? De jeito nenhum. São os cardeais, é o colegiado que manda e diz o que ele tem que fazer. Tanto é que teve um que não aguentou, e faz pouco tempo ele pulou fora, né? Porque não aguentou, a barra é pesada. Então, às vezes, o cara está crendo em Cristo como seu Salvador, ouviu o Evangelho, o Espírito Santo tocou o coração dele, só que ele não tem como sair, trancaram ele lá dentro do sistema, ele não consegue sair. Nós vamos ter muitas surpresas no céu, pode ter certeza disso. Nós vamos chegar no céu e falar assim, o que aquele Papa está fazendo aqui? Ele creu em Jesus. Ele creu em Jesus. Ué, cadê o pastor fulano, que era tão poderoso nas pregações? Não estou vendo ele aqui. Amigo, você acha que ele estava poderoso só para catar o dinheiro. Então, muito importante isso. Entenda que seres humanos são salvos pela fé em Cristo. Ponto. Ponto final. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.